Então, pessoal, meu nome é Diogo e nesse vídeo eu vou falar sobre redução de atributos e uma das técnicas mais utilizadas para reduzir atributos, que é a análise de componentes principais PCA. Vamos começar com um exemplo simples, onde temos apenas dois atributos. Temos o atributo 1 e o atributo 2. Claro que se formos pensar em um problema real, principalmente na área de visão computacional, podem existir milhares de atributos, mas para facilitar a visualização, vamos usar este exemplo com dois atributos. Então, também temos essa bolinha branca, que representa um dado neste meu problema. Sabemos que podemos representar, cada dado em um plano. Neste exemplo, temos um plano 2D, porque cada dado possui dois atributos. Por exemplo, este dado aqui, para o atributo 1, ele possui para o atributo 1 um valor aproximadamente de 20 e para o atributo 2 um valor aproximadamente de 25. As flechas azuis, elas representam os valores dos dados em relação ao atributo 1 e as flechas em amarelo em relação ao atributo 2. Neste exemplo, percebemos que o atributo que nos dá a maior variabilidade é o atributo 1. Podemos observar que há dados com valores desde 8 até 65, enquanto que para o atributo 2 há somente dados entre 20 e 40. Então podemos perceber neste exemplo que o atributo 1 possui uma maior variação. Em um problema de classificação, quanto maior a variância do atributo, mais fácil será na hora do classificador distinguir e conseguir classificar esses dados. Se um atributo tem uma variância muito baixa, o classificador ele pode ter problemas na hora de construir um modelo. Porém, chegamos em uma dúvida, Quando os dados estão dessa forma, qual seria o atributo que dá maior variância? O atributo 1 ou o atributo 2? Conseguiríamos responder essa pergunta, mas será que este atributo sozinho nos dá maior variância? Bom, novamente, cada dado ele vai possuir um valor para o atributo 1 e para o atributo 2. Mas note que dessa vez não existe uma grande diferença na variabilidade dos dois atributos. O atributo 1 está indo de aproximadamente 10 até 59 e o atributo 2 está indo de 13 até 42. Então a diferença ela não está tão grande, mas ainda assim o atributo 1 ele tem a maior variância do que o atributo 2. Mas será que não existe uma forma de correlacionar, de relacionar esses dois atributos para obter uma maior variância? Por exemplo, esta linha vermelha aqui. Ela é uma relação entre o atributo 1 e o atributo 2. Será que ao projetarmos esses meus dados aqui, neste novo eixo, nos dará uma maior variação do que pegarmos somente o atributo 1? É aí que entra o PCA. O PCA ele tem como objetivo analisar os dados para tentar identificar uma relação entre esses atributos para conseguir uma maior variação nos dados. Ele também pode ser usado para reduzir o número de atributos. Por exemplo, neste exemplo aqui, ao invés de usarmos o atributo 1 e o atributo 2, nós usaremos um único atributo que estaria associado a essa linha.
Então, o PCA ele tenta relacionar esses dois atributos, nesse exemplo, né, o atributo 1 e o atributo 2, para conseguir uma maior variabilidade dos dados. Neste exemplo, o PCA projetará os dados em dois novos eixos, chamados de componente principal e componente secundária. A componente principal ela vai ser a componente que possui a maior variabilidade dos dados. E a componente secundária ela vai ser perpendicular a essa componente principal. Para achar essas componentes e conseguir projetar os dados de forma que eles possuam uma maior variabilidade, o PCA segue basicamente 5 passos. O primeiro você precisa calcular o vetor médio, depois calcula-se a matriz de covariância, precisa calcular também os autovetores e os autovalores da matriz de covariância, arranjar os autovetores em uma matriz de transformação e, por fim, projetar os dados usando essa matriz de transformação. Cada passo desse ele será mais explicado, será abordado mais a fundo nos próximos slides. Então, o primeiro passo é calcular o vetor médio dos dados, né? O vetor médio nada mais é do que a média da somatória dos atributos de todos os dados. Então ele calcula a média do atributo 1, que, por exemplo, que neste exemplo será mais ou menos 25 a média do atributo 1 desses dados, né? E do atributo 2 será aproximadamente 25. Então, neste exemplo, né, percebemos que o Mi é um vetor com duas posições, onde a primeira posição será a média dos valores do atributo 1, e a segunda posição do vetor Mi será a média dos valores do atributo 2. Então, neste caso, né, Mi seria um vetor de 35, 25, né, que contém as médias do atributo 1 e o atributo 2. Neste exemplo, né? O próximo passo é calcular a matriz de covariância. Este slide ilustra o cálculo da matriz de covariância. Essa matriz é uma matriz quadrada, que neste caso, como temos dois atributos, ela será 2 por 2. E essa matriz ela é formada de tal maneira que a sua diagonal principal ficará igual à variância de cada atributo. E as demais posições mostram as correlações entre os atributos. Agora, dada essa matriz, né, de covariância, o próximo passo é calcular os autovetores e os autovalores dessa matriz. Na fórmula, nesse slide, V representa os autovetores e A representa os autovalores. Os autovetores formam um novo eixo que segue a variação dos dados. Neste exemplo, os autovetores são formados, os autovetores eles estão representados pela componente principal e a componente secundária. O autovalor da componente principal ela vai ser maior do que o autovalor da componente secundária. Isso porque a variância da componente principal é maior do que a componente secundária. Para projetar os dados originais nas componentes do PCA, nós construímos uma matriz de transformação. Essa matriz é composta pelos autovetores calculados na etapa anterior. Estes autovetores são ordenados de acordo com seu autovalor. Portanto,
o autovetor representado pela variável, essa variável aqui, V1, possui um autovalor maior do que o, o autovalor de V2. E assim por diante, né? Então o autovalor de V1 vai ser maior do que o autovalor de V2, que vai ser maior que o autovalor de V3, e assim até Vm, onde M é o número de autovetores que a gente vai usar no problema. Portanto, é aqui que ocorre a redução de atributos, porque M será o número de atributos que o dado possuirá após a transformação. Por fim, nós projetamos os dados originais usando a matriz de transformação, conforme mostrado nessa equação. Após a projeção, teremos uma nova matriz de dados, cujo número de atributos será M. Portanto, concluindo, a análise de componentes principais é um método linear que encontra os autovetores e os autovalores da matriz de covariância dos dados, e com esse resultado pode-se realizar a redução dimensional dos dados e analisar os padrões principais da variabilidade. Obrigado.